No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você faz esse pãozinho doce maravilhoso. Tem pessoas que conhecem como fatia húngara. É super fácil de fazer e você vai amar, tenho certeza. No liquidificador vou colocar 2 ovos. Vou colocar também aqui 2 pacotinhos de 10 gramas desse fermento seco para pão. Não é fermento de bolo, é de pão. Cada pacotinho tem 10 gramas, então vou colocar 2 pacotinhos. Vou acrescentar também 3 xícaras de leite morno, não é quente para não queimar a ação do seu fermento, tá? Vou bater essa parte aqui em 30 segundos apenas para misturar bem o fermento. Aqui eu bati e vou colocar agora 10 colheres de sopa bem cheias de açúcar. Pode ser cristal, demerara, refinado, o que você tiver em casa. Vou acrescentar também 10 colheres de óleo, tá? E uma pitadinha de sal. O sal aqui, ele pode entrar em contato porque eu já bati lá no início o fermento, tá bom? Vou bater por 2 minutos e vou colocar aqui na minha bacia. Vou acrescentando agora farinha de trigo aos poucos, não coloca tudo de uma vez. Helena, posso colocar 1 quilo de farinha de trigo, já que na receita pede 1 quilo? Não, gente, por quê? No meu caso, a minha xícara tem 240 ml. Se a tua for um pouquinho menos, por exemplo, 200 ml, vai pedir um pouquinho menos de farinha de trigo. Ou se ela for de 300 ml, pede um pouquinho a mais. Porém, é bom sempre você colocando aos poucos, mexendo bastante. Aqui eu estou mexendo com fouet para me facilitar bem o trabalho. Pega todas as laterais, porque por mais que você tenha batido já no liquidificador, sempre é bom estar mexendo bem. Helena, eu não tenho liquidificador. Faça tudo na mão, batendo sempre entre um ingrediente e outro, tá? Não necessariamente precisa você bater no liquidificador. Você pode estar fazendo também. Aqui eu vou já parar com o fouet, né, para não danificar, e pegar uma colher de pau. Porém, você pode também fazer direto com as mãos. Tem gente que gosta de colocar a mão na massa. Eu confesso que eu tenho um pouco de gastura, né? Mas aí vai de cada um. Aqui eu vou misturando bastante, colocando farinha aos poucos, tá? Porque se você colocar a farinha de uma vez, pode ser que a sua massa fique dura e você não consiga dar o ponto depois, tá? Mas aí você vem mexendo devagarinho, colocando todo amor, todo carinho na sua massa que dá certo. Faça como eu te explico aqui, né? Que eu já testei várias vezes e essa é a que deu resultado. Fica perfeito, pão macio, molinho e dura aí bastante dias. Aqui agora eu vou tirar, né, com a ajuda da farinha, o que ficou na minha colher e vou colocar a mão na massa. Quer queira ou não, né, você precisa sovar um pouquinho só essa massa aí. Aqui eu vou pegando tudo que grudou na lateral, vou colocar daqui a pouco já na minha mesa enfarinhada. Põe um pouquinho a farinha, por quê? Não é para você colocar farinha dentro da sua massa. É apenas para te auxiliar aqui, né, para você conseguir modelar a sua massa corretamente. Se você colocar muita farinha, você não consegue depois dar o ponto nela. E aqui, desta forma, você vai trabalhando por fora, vai fazendo carinho, vai sovando, amassando. Não é força, é jeito. Vai devagarinho que você consegue, tá bom? Aqui grudar na mesa, você vai colocando um pouquinho de farinha, vai tirando. Aqui grudar na mão também. E vem assim, ó, com a farinha pro lado de fora, apenas na mesa. Não coloca a farinha dentro da massa. Vem sovando devagarinho, puxa ela para o seu lado, estica ela novamente. É a forma que você vai conseguir dar elasticidade aí na sua massa. Aqui, ó, você puxa para o seu lado e estica a massa. É o que o pessoal fala, vou rasgar a massa. É assim, ó, puxa e estica. E ela tá grudando um pouquinho na mesa. Coloca um chuvisquinho ali, um mosquitinho de nada de farinha de trigo. Vai juntando, vai mexendo, não coloca, né, farinha dentro da sua massa. Vem devagarinho, já já eu te mostro o ponto correto dela. Ela fica uma massa um pouquinho pegando, um takezinho de nada, mas não grudando, tá? Aqui, ó, você vem enrolando, vai colocando um pouquinho de farinha. Se você ver que caiu um pouquinho a mais, tira com as mãos para lateral, né? Porque você só quer mesmo dar o formato aí, da elasticidade também na sua massa. Aqui você puxa, tá vendo? Essa parte aqui que é o rasgar a massa. Puxa para o seu lado e vem boleando ela. Aqui ó, já está quase no ponto. Você coloca chuvisquinho. Aqui no meu caso caiu um pouquinho a mais de farinha de trigo. Tira para o lado, tá vendo? Porque, como eu disse, eu não quero acrescentar farinha de trigo dentro da massa. Eu quero apenas dar o ponto nela. Vou rasgando, puxando para o meu lado, rasga
e puxa para o seu lado, rasga e puxa para o seu lado. Dessa forma, você vai estar desenvolvendo o glúten da sua massa, dando elasticidade nela, tá? Então, às vezes você fala assim, eu vou colocar bastante farinha, e aí depois você não consegue dar o ponto. É só você trabalhar com carinho, pense nas coisas boas. Se você estiver fazendo para você, para sua família ou para vender, não importa, gente. Tudo que nós fazemos com amor, com carinho, dá certo, tá? E é por experiência própria mesmo que eu falo isso para você. Tudo que você começa a fazer com carinho, as coisas fluem. Não estou muito legal hoje, então não faça, tá? Para fazer de qualquer jeito é melhor não fazer. Guarda a receita para um dia que você tiver de bom humor, com carinho, porque quer queira ou não, a gente sente o carinho em cada mordida. Aqui, ó, vou tirando da mesa, tá? Vou boleando certinho. Já tá quase chegando no ponto. Você pode ver que ela tá dando um takezinho na minha mão ainda, grudando um pouquinho na mesa. E aqui agora, eu vou bolear todas as pontas, guardando o ar dentro, tá vendo? Vou virar aqui e vou somente bolear ela para dar o formato mesmo e vou deixar ela crescer. Aqui na minha bacia eu vou colocar, olha só, aqui tá vendo, ó, o tapezinho que eu falo para você é que ela dá uma pegadinha, mas não tá grudando. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui embaixo, vou colocar a massa e um pouquinho de farinha de trigo em cima. E agora eu vou tampar e deixar crescer. A minha eu levei ao sol por 40 minutos, mas se você não tiver aí o sol, você pode deixar de 50 minutos ou 1 hora, às vezes até menos, depende, né, de cada região. E aí também você pode deixar até dobrar de volume. Vamos agora para a parte do recheio. O recheio aqui eu vou colocar 6 colheres de sopa de margarina. Pode ser a margarina que você tiver, a mais baratinha de mercado aí, tá? No caso da minha aqui é com sal, mas isso é irrelevante. E você pode prestar atenção que as minhas colheres são bem generosas, bem cheia mesmo, tá? Porque esse recheio ele vai dar para a massa inteira. 7 colheres também de sopa de açúcar, que no meu caso é cristal, mas você pode usar o açúcar refinado, demerara, o que você tiver aí. Só não sei se dá certo com açúcar impalpável, vocês vão assim, eu acho que não dá certo. Mas o cristal, o demerara e o refinado dá certo, tá? Aqui, ó, eu vou fazer uma mistura para virar uma pastinha, você mexe bastante, tá bom? Porque quanto mais você mexe, esse açúcar vai agregar aqui nessa margarina. E agora também eu vou colocar 150 gramas de coco ralado. Eu comprei na lojinha de R$ 1 esses 2 pacotinhos de 50 gramas de coco ralado, mas ele é um coco ralado bem fininho. Paguei R$ 1 em cada um. E eu peguei esse outro aqui, que é o flocos, e vou colocar 50 gramas. Essa outra 50 gramas que sobrou do pacotinho, a gente vai usar depois para poder polvilhar por cima dos nossos pãezinhos. Aqui já está pronto, é só misturar. Vou pegar agora a massa que cresceu. Não deixei crescer muito, mas olha só, tá bem bonita mesmo. Vou colocar na minha mesa com um pouquinho de farinha de trigo e vamos trabalhar agora a nossa massa. Helena, eu não quero fazer um pãozinho recheado. Ok, gente, é só você agora bolear a sua massa, dar o formato que você quiser. Se você quiser pôr o recheio que nós fizemos agora mesmo e só fazer o pãozinho e não cortar, ok. Se você quiser fazer uma trança, ok. Aí vai do teu gosto, tá? A ideia aqui hoje é fazer essas fatias húngaras, mas se você quiser parar por aqui, bolear e fazer o pãozinho e assar, depois de assado, colocar leite condensado por cima e coco ralado, fica maravilhoso também. Vou dividir a massa em 4 partes para me facilitar o trabalho. Olha como ela tá elástica, é linda, maravilhosa essa massa e rende muito. Aqui eu vou dar um formato, mais ou menos, né, para me facilitar na hora de abrir, porque você vai abrir com o rolo. Se não tiver o rolo, você pode usar aí uma garrafa de vidro de refrigerante, um caninho PVC, ou até mesmo com as mãos. Aqui o meu rolo ele é de madeira, vou passar um pouquinho de farinha de trigo e vou abrir essa massa aqui. Não vou abrir muito, vou abrir um pouco, né? Não vou deixar ela muito fina, mas também não grossa, vou te mostrar aqui. Se você vê que a farinha estiver te atrapalhando, tira um pouquinho ali da farinha da mesa ou de cima da massa. Como ela é uma massa elástica, ela costuma acompanhar aí o seu rolo, tá? Vai abrindo com carinho, né? Com dedicação, devagarinho, que você chega no ponto que você quer. Eu quero só enrolar o pãozinho. Ok, então você enrola aqui. No caso da fatia húngara, desse pãozinho aqui que eu tô te mostrando, você vai fazer, rechear, abrir, né, a massa, rechear, cortar, enrolar, cortar e já levar para assar.
Se você for fazer o pão normal sem recheio, nessa parte que agora você abriu, você pode fazer o pãozinho, mini pãozinho ou pão grande, aí vai de você. Vai deixar crescer, dobrar de volume e aí sim você vai levar para assar. No caso da fatia húngara, não. Agora eu vou rechear, depois eu vou enrolar, cortar e já levar para assar. Lembrando que a hora que o meu forno, a hora que eu comecei a fazer a minha massa, eu já deixei o meu forno ligado bem baixinho, tá? Para ir esquentando bem. Agora, essa parte aqui eu vou rechear, né? Todas elas eu dividi em 4 partes. Vou mostrar para você depois no final que esse tanto de recheio dá para toda essa massa, tá? Então ela rende bastante e, gente, é maravilhoso. Agora é só você vir puxando a massa, como ela é elástica, tá vendo? Você vai puxando, boleando, rolando como se fosse um rocambole, sem apertar para não vazar aí todo o seu recheio. Aqui no caso, eu já untei a minha forma, né? Polvilhei ela com farinha de trigo, untei com margarina. Como eu disse para você, meu forno já está ligado, porque eu não vou deixar crescer. Aqui você corta, olha, e vai colocando com um espaço entre um e outro. Cortei com 2 dedos, mas aí vai de você. Não corta muito fino, não, porque senão ela vai ficar muito baixinha. Por mais que ela cresça, é bom deixar aí com os 2 dedos mais ou menos. Você vai perceber que conforme você corta com a faca ou algo do tipo, vai ficar bem lambrecadinho aí com esse recheio, né? E é maravilhoso porque depois ele, na hora de crescer, fica todas as partes aí recheada, fica maravilhoso. Essa parte aqui vai voltando para a vasilhinha do recheio. E aí você vai colocando, deixa um espaço entre um e outro, como eu falei, porque por mais que você não vai deixar crescer aqui antes de levar no forno ele cresce, tá? E aí você vai ver que ele vai acabar se unindo. Então deixa sempre um espaço de uns 2 dedos, mais ou menos, entre um e outro aí, para facilitar o seu trabalho, tá? Olha aqui, ó, deixei um espaço, né? Porque depois no final você vai ver que mesmo assim elas ainda uniram. Aqui eu vou fazer novamente, falar assim, mas você já fez lá, vai mostrar novamente, para não ter dúvida, gente, porque sempre tem, por mais que você explique, sempre tem uma duvidazinha. Então aqui, ó, a massa é bem elástica, eu vou colocar aqui novamente o recheio, não precisa ser uma camada grande, tá? Grossa, extensa, você vai espalhar de forma que pega toda a parte da sua massa. E vem puxando, eu tô fazendo de lateral para você ver a elasticidade dessa massa, puxa, não aperta, tá? Só vai enrolando mesmo ela. E eu vou te dar outra sugestão agora para você cortar essa massa aqui. Você pode usar assim, ou uma faca que você tiver em casa, ou então uma linha de costura, ou então fio dental. E você vai ver que facilita. Confesso que eu gostei mais dessa parte aí, que não fica esmagando, né, o nosso pãozinho. Aqui, ó, você vem de baixo para cima e trança ela, cruza e corta. Olha só como que fica. Ele não esmaga, fica certinho. Mas se você prestar atenção que de repente, conforme você for cortando, o recheio vai vazando um pouquinho, deixa essa parte do recheio para cima. Olha, tá bem as camadinhas. Deixa essa parte do recheio para cima, porque ele vai crescer, vai dissolver, vai ficar maravilhoso. E também você pode usar a ajuda de uma espátula, né, caso você tenha dificuldade de colocar na assadeira, assim, ó. Aqui eu já vou levar para o forno, como eu falei para você, não vou deixar crescer, enquanto isso vai assando. Vou fazer aqui a outra parte para mostrar para você que dá certinho para toda essa massa, tá? Então, se você fizer, olha só, é exatamente o tanto para cobrir todas as massas. Então, você não vai ficar com falta de recheio e nem sobrando massa aí sem que você possa cobrir ela, rechear, ficar fazer bonitão, tá? Então, aqui, ó, sempre da mesma forma, espalhando para todos os lados, vem puxando a massa, tá vendo que tem recheio por todas as voltas que você coloca? Então, gente, esse pãozinho, quando você come, meu Deus do céu, não tem uma parte que você não vai encontrar aí o recheio. Não aperta, só vai levando, puxando para o seu lado, levando, como ela é elástica, te possibilita isso. Vai cortar, né? Aqui eu continuei com o fio dental porque eu amei, me facilitou muito o trabalho e vai colocando no forno e vai conforme for assando. Lembrando que a primeira fornada demora um pouquinho mais, de 20 a 25 minutos, dependendo do seu forno. Eu coloquei a 180 graus, tá? Mas da segunda forno, da forma para frente, já assa mais rápido, então fica de olho. Aqui já assou e depois de quente, tirou do forno, você já joga
leite condensado por cima e espalhe o coco ralado, tá? Você viu, ó, eu tinha deixado um espaço entre um e outro, tá vendo que ela ainda grudou? Cresce bastante. E olha só, gente, a cremosidade, todas as partes, cheia de recheio, macio, maravilhoso. Então essa foi a receita de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, tá? Um grande beijo para você. Se você fizer, volte aqui para me contar o que você achou, garanto que você vai amar. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!